Bom, pessoal, vivemos hoje uma revolução civilizacional. Uma revolução civilizacional se inicia com a chegada de uma nova mídia, provocada pela demanda de um tamanho de população que não é mais compatível com a civilização passada. O Sapiens é a única espécie do planeta que tem o que a gente está chamando aqui de macro modelo de sobrevivência mutante. O macro modelo de sobrevivência mutante, ele vai se atualizando de maneira incremental. Aí tem várias ações que você vai fazendo, tecnologias para cá, tecnologias para lá, energia, transporte, etc, etc. E, de tempos em tempos, uma nova mídia que permite um upgrade na civilização. É o que a gente está vivendo. Temos dois aspectos dessa revolução. Primeiro é a chegada a mídia tem canal e linguagem. Então a primeira coisa que impacta é a que a gente chama de digitalização, é o que o pessoal fala aí de digitalização, as empresas falam em digitalização, que é a implementação de novos canais. Então os novos canais permitem que você quebre uma série de intermediações, que você faça contato com pessoas do mundo todo, que você tenha acesso a 1000 ideias diferentes, as pessoas passam a se relacionar, aí vem surgindo, né, as ferramentas de troca, Skype, WhatsApp, e você vai conversando, vai trocando, etc. Então tudo isso é a primeira etapa da revolução civilizacional, uma transparência, uma radicalização da transparência, o aumento da inovação, a maturidade do consumidor, que pode comparar coisas e tomar mais informação. Então, tudo isso é a primeira etapa. É a chegada dos novos canais, é o que a gente já está aí assistindo com uma certa maturidade, as pessoas já entenderam que isso está acontecendo, e é isso que as empresas olham e falam transformação digital, é essa parte dos canais. O que as pessoas ainda não viram, que é a segunda parte. A segunda parte dessa revolução civilizacional é a chegada de uma nova linguagem. Toda a mídia tem, né? Você vem a escrita, que vem o papel, que é o canal, ou a pedra, etc, etc, e a linguagem é a própria escrita, né? A oralidade também. Você fala com a boca, demoramos um tempo para poder ter músculos para poder falar, né? Para poder conversar um com os outros, e aí com isso você vem a linguagem. Então são duas coisas, não é uma coisa só. Então, a linguagem que nós estamos criando agora, que é a linguagem das estrelinhas do Uber, que é as linguagens da avaliação do Mercado Livre, que vai criando uma reputação digital, que a gente chama aqui de índice coletivo, ela tem um impacto na sociedade diferente. Porque você aumenta a transparência com os canais, mas com a linguagem você introduz a possibilidade de aumentar a taxa de confiança entre os desconhecidos. Desconhecidos não confiavam uns nos outros, porque a gente cresceu muito, as cidades cresceram muito, saímos daquelas vilas, das cidades pequenas, em que todo mundo se conhecia, todo mundo era primo de todo mundo, e agora a gente não fazia negócios. Pessoas não entravam em carros de desconhecidos, a não ser que fosse um táxi amarelo registrado pela prefeitura, carimbado, com licença, etc, etc, porque, o medo de ser roubado, assaltado, estuprado pelo motorista do táxi. Agora você entra no Uber, porque tem estrelinha, porque tem avaliação, né? Você entra no Uber tranquilamente. Então o que é isso? É a introdução da nova linguagem que aumenta a taxa de confiança entre os desconhecidos. E é a chegada da nova linguagem que introduz essa nova possibilidade, o aumento da taxa de confiança entre os desconhecidos, que estrutura o que a gente chama de uberização. A uberização é um novo macro modelo administrativo que permite que a gente consiga quebrar a barreira que a gente tinha no passado. E aí a gente sai do problema que a gente tinha, gritante no passado, que eram dois. A escassez básica, que atingia algumas regiões do planeta. As pessoas não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinha água, que continuam não tendo, muitas delas, né? Esgoto, etc, etc, inclusive no Brasil. Então você tem esses déficits, e aí você, então, não conseguia resolver,
Mas a escassez básica, digamos assim, comida, água, vestimento, etc., tal, mantém os 7 bilhões vivos. Você não tem grande mortandade de pessoas, como a gente já teve na época na África, em que famintos morriam, né? Em Bangladesh, aquelas cenas das pessoas morrendo de fome. Você pode ter, né, uma fome estrutural, uma falta de alimentação estrutural, mas você não tem pessoas morrendo de fome no mundo hoje. E aí o que acontece? Essa é a escassez básica. Então a escassez básica, que atinge algumas regiões do planeta, ou várias regiões do planeta, boa parte da população, é um desafio, mas o básico do básico foi superado. E o que atinge a todo o planeta, independente se é África, ou se é interior da China, ou se é interior da Índia? É a escassez de personalização. Isso entra nos Estados Unidos, entra na Dinamarca, entra na Finlândia, entra em todos os lugares. Existia uma escassez de personalização. Por quê? Porque o modelo todo era: vamos garantir quantidade independente da diversidade, independente da personalização. Vamos massificar os produtos e serviços. Então, aí com isso, com a mídia centralizada, você vai fazendo com que todo mundo compre de pouca gente, e aquelas poucas empresas, aquelas macromarcas, vão estabelecendo os padrões no mercado e você vai comprando aqueles padrões. E aí você começa, com a uberização, a resolver, com a confiança entre os desconhecidos, você começa a resolver o problema da personalização de massa. Você começa a resolver o problema da quantidade com qualidade ou da qualidade na quantidade. E aí você tem uma coisa interessante, que aí pode ser tema para outro artigo, é que você pode resolver o problema da escassez básica de duas maneiras. Você pode introduzir, não só resolver o problema, e introduzir já, ao mesmo tempo, a escassez da personalização, juntar as duas coisas, que é o que seria a saída para a educação no Brasil. Em vez de você imitar o modelo da Finlândia, por exemplo, você implantaria o modelo, né, da uberização na educação, em que você já resolveria o problema da quantidade na qualidade, você daria um pulo. Você não passaria pelaquela ideia de tentar repetir o modelo que lá funciona porque é pouca gente, aqui não funciona porque é muita gente. Bom, então esse é o artigo de hoje, esse é o debate, para a gente entender revolução civilizacional, os aspectos dessa revolução civilizacional, para sair desse mimimi do mercado, de cada vez gente falando mais besteira, né, querendo inventar coisas que não existem. Temos que comparar com o passado, comparar com as revoluções de mídia do passado, para chegar às conclusões. A sociedade humana vive o aprendizado da sociedade humana vive de recorrências. E tudo que a gente consegue ver na escola e a gente consegue dar um salto na frente dos outros, do que a gente chama de mercado de narrativas, é porque a gente estuda as recorrências. A gente não fica tentando inventar o que vai acontecer. A gente vê o que aconteceu, compara, vê o que é igual, o que é diferente e vai tentando, de uma maneira um pouco mais consistente, chegar lá. O que vocês dizem? Bom, pessoal, quer sair do mimimi? Tomar uma pílulazinha vermelha numa terça-feira à tarde chuvosa? Então vamos lá. Me manda um zap. 21 99608 6422. Repetindo. 21 99608 6422. Nepo, quero ser bimodal.